rei. Ele teria que identificar um substituto para Saul. E ele foi até a casa de Davi, e o Senhor Deus orientou Samuel desta maneira, Samuel, profeta. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor, ele olha para o coração. Talvez ninguém acredita no seu potencial. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida. Davi, neste momento na qual o profeta Samuel, ele se dirigiu até a casa de Jessé, porque Deus tinha orientado Samuel para que fosse até aquela família. Nem mesmo o pai de Davi estava acreditando nele naquele momento. A Bíblia diz que Davi estava lá no campo, ele era um pastor de ovelha, ele estava lá nos seus afazeres, ele era o caçula daquela família, era o mais jovenzinho daquela família. Primeiramente, o pai de Davi apresentou para o profeta os irmãos, apresentou o primogênito, apresentou aqueles irmãos que eram mais velhos que Davi, mas o Senhor já tinha alertado Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu já tenho rejeitado. Porque o Senhor, ele não vê como homem, ele não enxerga como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele enxerga para o coração. Deus te conhece, Deus sabe o teu potencial, mas você tem que acreditar em você, querido. Você tem que acreditar que isso que você tem sonhado pode lhe trazer muitos benefícios. Quantas pessoas estão enterrando sonhos, quantas pessoas estão deixando de viver a vontade de Deus, porque ela não acredita em si. Eu vejo Saul, olha só, o que foi que acabou causando a derrota desse primeiro rei? Primeiro, medo. Teve uma situação difícil, ele era o rei, ele teria que se apresentar. Olha, o homem segundo o coração de Deus não foge da batalha. Se você está pensando em deixar a sua família, se você está pensando em desistir da tua família, eu estou falando para você, homem, você não está agindo de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Saul agiu dessa maneira. Golias, um gigante, inimigo, situação difícil. Saul, como rei, deveria ser o primeiro. Eu vou me apresentar, porque eu sou líder, e eu não vou permitir, porque eu sei que o meu Deus tudo pode. Mas ele não fez isso. O medo, ele é um agente que pode neutralizar muitas situações. Sabia que existem muitas pessoas que estão vivendo hoje uma vida de lástima, porque o medo tomou conta da pessoa? Olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você crê nessa palavra, quando você acredita nessa palavra, o medo vai embora. É lógico, existe aquele medo saudável, aquele medo, eu não vou fazer isso, porque eu posso pagar um preço por isso. Não é esse medo, mas é o medo de não ir, é o medo de não conquistar, é o medo, sabe, que acaba sendo um desânimo, é o medo de se omitir, é o medo de não assumir responsabilidades. Em nome de Jesus, Saul foi rejeitado porque ele tinha medo. Outra coisa também, Saul era impaciente. Olha, nosso Deus, escute isso, o nosso Deus Criador é um Deus de processos. Ele, quando criou, ele poderia muito bem, haja a terra do jeito que ela é, mas Deus não fez isso. Ele foi criando, é processo. Uma criança, uma gestação, existe um determinado número de semanas para que aquele feto, para que aquele embrião, para que aquela semente desenvolva lá no útero da mãe. Não é de um dia para o outro. Quando aquela criança, aquele feto, aquele embrião é retirado antes do tempo, não é um momento de alegria, mas é um aborto, é algo que Deus não programou. Não é o tempo de Deus, a sua bênção também. Que você possa ser paciente. O que é paciente? Paz ciente, conhecimento da paz. Paz, ciência. Ciência é conhecimento. Paz, eu vou entender, eu vou ter paz. Eu sei que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de plantar, há tempo de colher.
Então, querido, ele foi impaciente, ele não soube esperar, ele quis sacrificar, ele quis fazer aquilo que não era a sua atribuição. Ou seja, que você possa verdadeiramente ser paciente. E por que será que Davi, ele foi escolhido? Por que será que Davi, mesmo tendo o histórico de família simples, mesmo Davi sendo um inexperiente, ele foi escolhido para ser o rei de Israel? Porque quando ele encarou aquele gigante, quando ele encarou aquela situação, ele sabia, ele já tinha consciência que suas próprias forças, ele não iria conseguir nada, mas ele acreditava num Deus todo-poderoso. É por isso que Davi, querido, ele foi o último. Talvez você não foi escolhido até outro. Talvez até hoje você esteja sendo deixado de lado. Talvez até hoje você tenha, experimentado um preconceito talvez pelo lugar na qual você mora, um preconceito talvez até por uma determinada situação de um acontecimento lá do passado, e hoje você tem pago um preço por isso. Olha, Davi, ele foi deixado de lado, mas a palavra que eu quero lançar sobre a tua vida: você é um escolhido de Deus, e verdadeiramente encare a situação, entregando ela para o Senhor. Não fique se sentindo um injustiçado. Olha, o problema, muitas vezes não é o principal motivo do desânimo, mas o problema é o jeito que você vai se comportar dentro do problema. Ou seja, de acordo com o jeito que você encarar a situação, entregue todo o problema para o Senhor, que você não afunile em si todo o peso, que você não